É um prazer estar aqui nessa noite. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Fevereiro passado agora, eu fiz 15 anos de obra de Deus, louvando e pregando a palavra do Senhor Jesus. 15 anos. Aí você vai me perguntar assim, cantor Eduardo Alves, você ficou rico durante esses 15 anos? Não, não fiquei não. Adianta você me pedir dinheiro emprestado que eu não vou ter essa grana toda não. Cantor Eduardo Alves, você ficou famoso durante esses 15 anos? Também não. Aí você deve pensar assim, mas do que vale isso? Se você perguntar assim, você transformou vidas durante esses 15 anos de ministério, eu vou falar para você que sim. E graças a Deus, positivamente, vidas que foram transformadas positivamente. Pessoas que foram em igrejas onde eu estava louvando, onde eu estava pregando, e depois testemunharam para mim que teve a vida transformada naquele dia, assistiu algum dos meus DVDs, ouviu algum louvor de algum CD, e teve a vida transformada. Se você perguntar para mim assim também, você conseguiu fazer alguma mãe feliz e realizada durante esses 15 anos? Eu digo para você que sim. Hoje eu sou um orgulho para minha mãe. E eu estou falando isso para você por quê? Porque olhar para mim é fácil. O difícil é ver quem esteve o tempo todo atrás de mim. Eu nasci de uma promessa. O meu ministério nasceu de uma promessa. Eu nem aqui estava no interior de São Paulo. Minha mãe aceitou Jesus num culto no lar no ano de 92. Minha mãe veio de tomar passe no centro. Eu te digo isso quando eu era guri, menininho. Ela me levava no centro espírita para tomar um passe, para fechar o corpo. E eu estava para o interior de São Paulo, estava amigado na época, vivendo para lá. E minha mãe aceitou Jesus em 92, num culto no lar. Essas coisas ela não me fala assim. De eu conversar com ela hoje, ela vai contando essas coisas e eu vou pegando e vou juntando. Para mim isso é Deus trabalhando. No ano de 96, minha mãe vivia uma crise conjugal. O espiritual dela estava assim meio abatido porque ela esperava promessas de Deus. Mas ela vivia uma crise conjugal. Eu tenho um padrasto que hoje eu tenho que parabenizar ele. Hoje é um homem maravilhoso. Sabe, não tem palavra para explicar. Um cara honesto, é um cara maravilhoso, que é meu padrasto hoje. Serviria para ser meu pai, mas é o meu padrasto. E amém por isso. Mas na época ele bebia. Meu padrasto bebia demais. Era o tipo do homem que recebia no trabalho. Aí ele ficava 3, 4 dias sem trabalhar, porque ele saía para beber e gastava tudo com os amigos. Chegava em casa, não fazia compra, não dava nada. E as pessoas que conheciam minha mãe falavam para ela, larga esse homem, abandona esse homem. Isso eu estava vivendo já há vários anos no interior de São Paulo, e na época não era como hoje, celular à vontade, WhatsApp, essa coisa errada toda. Para você falar com uma pessoa naquela época era difícil. Tinha telefone em casa quem tinha linha comprada de telefone fixo. Hoje o povo joga telefone fora. Então tinha vários anos que eu não conversava com a minha mãe. Estava vivendo amigado, já tinha uma filha que era neta dela, ela não conhecia a menina, conhecia só por fotos, que eu nem sabia que essa foto tinha sido enviada para ela. No ano de 96 eu vivia isso, interior de São Paulo. Aí Deus começou a falar para minha mãe na igreja. O povo mandando ela largar do meu padrasto, e Deus falava com ela na igreja, usava homens e mulheres de Deus, falava, não abandone ele. Persevere por ele, porque através da tua perseverança eu vou salvar o teu filho. Eu vou usar ele na minha obra. Ele vai cantar para mim e vai pregar para mim um dia. Agora preste bem atenção que Deus falava para minha mãe: persevere. Ele não falou para minha mãe, eu vou fazer isso. Por isso que eu tenho muito respeito para ela. Se ele tivesse falado de um jeito ou de outro, eu vou usar ele? Não. Ele disse, persevere. Aí o que a minha mãe fez? Perseverou por mim. Começou a pegar fotografias minhas e levar para a igreja. E para não falar que é mentira, se coloca de pé, meu amigo pastor Djalma.
O senhor conheceu minha mãe naquela época, né? Está aqui um homem que orou por mim sem me conhecer. No interior de São Paulo, ela levava fotos, entregava para ele orar. Para mim não mentir para você, que vai sair um testemunho daqui, vai sair um DVD que vai entrar na casa de muitas pessoas. Mas se a minha mãe tinha tanta fé assim, para Deus fazer essa grande obra na vida do filho dela, ela seria uma mulher muito espiritual. Está aqui o homem que quando ia orar para minha mãe, o demônio pegava ela cuspia nele. Estou mentindo, pastor? Cuspia nele, caía endemoniada. Mas está aí um homem que orou por mim. Pode sentar, obrigado, pastor, meu amigo, pastor Djalma. Está aí um homem que orou por mim no ano de 96. Ele não acompanhou muito a vida da minha mãe, porque ele dirigiu o trabalho grande do campo que ele era. Hoje ele tem uma igreja maravilhosa, é presidente desse campo. Na época ele era de outro campo, eu não quero falar o nome, e ele viajou para esse Brasil, para tudo quanto é lado, aí Deus provando ele. Então ele não viveu esse muito tempo com a minha mãe, mas foi um homem que lembra de ter orado por mim sem me conhecer. Por ironia do destino, quando eu gravei meu primeiro CD, que foi no ano de 2002, eu gravei o CD pensando assim, se eu cantar na minha igreja e um irmão ou irmã falar assim que gostou, eu estou realizado. Ele foi o primeiro pastor a me convidar, só lembra disso, né? Ele dirigiu uma igreja tão grande na época que se eu quisesse cantar de frente para a igreja, eu tinha que entrar de costa. Porque se eu entrasse de frente, não tinha jeito de virar, de tão pequena a igreja. Mas hoje, glória a Deus, tem a sede, tem as congregações, a sede dele lotada de festa, como está aqui. Maravilhoso, é uma pessoa que faz parte da minha vida, para você ver que eu não estou mentindo. Ele faz parte da minha vida. Isso em 96, Deus começa a falar com a minha mãe. Minha mãe não sabia com quem eu estava vivendo, não sabia como estava a minha vida, se eu trabalhava ou não, porque eu não entrava em contato com ela. Mas quando Deus começou a falar com a minha mãe aqui no Uberlândia, Ele começou a falar comigo onde eu morava. Morava num lugarzinho chamado Rechã. Quem já ouviu falar aí, dá um glória a Deus. Tem alguém aí que conhece o Rechã? Ninguém viu falar do Rechã. Eu morei nesse lugar, distrito de Itapetininga, um lugar que hoje deve ter 7, 8 mil pessoas. Um lugar que eu tenho muita saudade, um lugar muito bom. E eu lembro da primeira vez que Deus falou comigo. Eu estava na casa de uma irmã, tampando uns buracos assim na parede, para fazer uma pintura. Não seria eu o pintor, mas eu falei, não, passa essa massa para tampar buraco. Lugar que colocou parafuso com bucho e foi tirado, né? Eu falei, isso aí eu mesmo faço. Aí na época, eu sei que muita gente aqui não conheceu o videocassete. Quem conheceu, dá um glória a Deus aí. Tá vendo? É pouca gente, videocassete, rapaz. Aí eu cheguei, dei uma olhada assim, tinha umas fitas escritas, Gideões, missionários e tal. Eu falei, o que é isso aqui? Aí eu peguei uma daquelas fitas, pastor Marcos, estava escrito, lembro até hoje, Pastor Gilvan Rodrigues. Falei, deixa eu pôr essa fita. Aí coloquei no videocassete, fui tampar os buracos da parede, passando massa e tá aquele homem pregando. Até não dei muita ideia. De repente, é dada oportunidade para um cantor. E quando ele começa a cantar, aquilo me chamou atenção. Eu saí da cozinha onde eu estava tampando os buracos na parede, cheguei na sala. Quem estava cantando? Júnior. Cantando na época Soldado Ferido. Aí eu olhei aquilo, eu sentei no sofá. Falei, gente, que coisa linda. Aí pensei comigo, falei, um dia eu quero fazer isso. Deus gostou do meu pensamento. Tem 15 anos que eu estou fazendo isso. Mas foi o primeiro chamado. Você está entendendo o mistério? Deus falava com minha mãe aqui, ela não sabia o que estava passando lá, mas Deus estava falando comigo lá. Mãe, não interessa onde o seu filho está hoje, se está na prisão, se está no mundo da droga, da prostituição, da jogatina, não interessa se a senhora não sabe onde ele está. Se Deus falou que vai usar ele na obra, persevera, porque o teu filho vai ser usado, a tua filha será usada por Deus, porque Deus não mente. Se ele te prometeu, ele vai cumprir, creia nisso.
O Deus que fala com você aqui, fala com ele dentro de uma cela de prisão, na cama de um hospital, em outro país, não me interessa. O Deus que falou para você aqui, está cuidando dele lá. É o Deus da minha mãe, é o mesmo Deus seu. O tempo passou depois desse chamado, eu comecei a gostar de louvor de crente. De repente, falei, não, eu quero fazer sucesso. Se for para cantar para Jesus, não tá bom, não dá grana. Hoje tem gente que ainda consegue, amém por isso. Não sou contra o ministério de ninguém, não estou falando mal de A ou B. Mas naquela época não tinha jeito mesmo, era pela fé. E como não dava para mim, falei, não, eu quero fazer sucesso no mundo. Aí montei uma banda com alguns amigos meus, chamado Toque de Magia. O nome foi eu mesmo que dei. Mas cantávamos pagode e música sertaneja. E não era misturado não. Falei, vamos gravar pagode e vamos gravar música sertaneja. O lado que ficar melhor a gente segue. Aí na época, pegamos por empresário um homem que estava desviado da igreja e queria usar a banda para lavar dinheiro de droga. A roubada que eu entrei com os amigos. O burro deu na água. Fiquei sozinho. Tinha levado minha esposa para a casa da sogra, do sogro. Ela estava vivendo numa cidade e eu vivendo em outra. Dei com burros na água. Acabou a banda, não deu sucesso. Passou um mel na nossa boca falando que ia gravar. Não gravou nada, não gastou dinheiro com a gente. De repente eu me vi sozinho no lugar onde ficava a produtora que ele tinha alugado. O camarada chegou, mandou eu sair porque os aluguéis não estavam sendo pagos. A secretária tinha sido dispensada, não recebeu nada. Chegou o tempo de vir embora, 98 para 99, porque minha mãe estava pagando um preço. Por que não deu certo, cantor? Porque Deus tinha uma promessa na vida da minha mãe. Eu ligo para minha mãe de uma hora para outra, mãe, quero ir embora. Ela falou, pode vir, meu filho. Eu falei, só que eu não tenho dinheiro. Meu padrasto, que Deus o abençoe, que eu nunca paguei isso para ele, mas eu acho que ele nem quer receber não, é gente boa. Depositou o dinheiro para mim, eu vim embora. Ele vai ver esse DVD. Ô, meu padrasto, eu te amo, rapaz. Deixa essa dívida para lá, Jesus já te abençoou. Ele deposita o dinheiro, no outro dia eu venho embora. Pega esposa, filho e vem embora. Vou morar dentro da casa da minha mãe. Deus trabalhando, sim ou não? Minha mãe achou bom minha chegada, esposa, neta. Nós fomos dividir a casa. Ah, meu amigo, o diabo não entrega os pontos fácil. Por isso que Deus falou para ela, persevera. Eu levanto contra minha mãe, contra o meu padrasto. Falei, minha mãe ama mais esse homem do que a mim. Se não fosse esse homem na vida da minha mãe, ela estaria me ajudando. Eu aí no Uberlândia desempregado, naquelas dificuldades, revoltei contra a minha mãe. Aí eu não chamava ela de mãe e não pedia bênção, eu chamava ela de Dona Zilda. Aí eu lembro desse episódio que eu estou falando para você. Uma época eu estava na industrial ajudando um amigo meu mexer com marcenaria, e ela foi onde eu estava com a patroa dela, conversar comigo. E tudo que eu respondia para ela, eu respondia com falta de educação e falava Dona Zilda. Aí a patroa dela perguntou assim, por que o seu filho não te chama de mãe? Aí ela pegou e falou, não tem problema não. Vai chegar o tempo que ele vai me chamar de mãe. E hoje eu chamo. Vou contar a minha idade. Eu tenho essa cara de 17, mas eu tenho 44. Aonde a minha mãe está, qualquer lugar que ela tivesse, eu estou vendo ela a primeira vez no dia, eu chego e peço benção, mãe. E ela me abençoa. Não tenho vergonha, que eu tenho orgulho da minha mãe. Saí da casa da minha mãe numa época revoltado. Fui trabalhar, pagar aluguel. Falei, não quero viver ao lado da senhora. E saí revoltado. Olha que coisa, na época eu orava na casa de uma irmã que falava para mim que a minha vida estava daquele jeito, porque minha mãe fazia macumba para mim. Minha mãe dentro da igreja orando. E era da mesma igreja da irmã. E eu, por não conhecer nada de Deus, não saber nada de Bíblia, estava crendo naquilo. Mas que Deus abençoe essa irmã.
está viva e que Deus a abençoe. Eu saí da casa da minha mãe. Quando eu saí da casa da minha mãe, eu já tinha aceitado Jesus, mas não tinha feito uma confissão de fé. Já tinha acontecido da minha filha, é o testemunho que eu tenho no meu primeiro CD. Eu não tenho como falar desse testemunho, porque é a minha conversão, e hoje eu estou falando da minha mãe. Esse testemunho está no primeiro CD, Deus vai me dar condição, ainda vou gravar isso em DVD ainda, para vocês saberem como que foi. Eu já tinha saído dela, estava com as 2 filhas, já saí da casa da minha mãe, não consegui pagar aluguel, saí do meu trabalho, porque a profeta que falava que a minha mãe fazia macumba, falou para mim que Deus tinha aberto outra porta para mim, eu abandonei meu serviço. Fui morar de favor num barraco, é o testemunho da minha conversão. Fiquei morando nesse barraco no final de ano, sofrendo humilhação, porque o barraco nem teia tinha uma laje. Chovia, a água empoçava em cima da laje e ficava pingando o tempo todo e levando aquela vida de miséria. Indo na igreja e orando. Esta época, minha mãe ainda continuou orando por mim. Eu ia na igreja, eu tinha uma calça verde, lembro até hoje, 2 camisetas. Tinha um sapato, mas ia para a igreja de chinelo, para ir de sapato no domingo. Ia para a igreja todo dia. Chinelão, a mesma calça, surradinha, e trocava minhas camisetas. Orando, minha mãe orando. Deus preparou uma casa para mim morar de favor. Esta casa onde eu morei de favor hoje é uma casa que está abandonada e eu, graças a Deus, Deus me deu uma casa na frente dela. Eu não sei se é ironia de Deus, eu saio e olho assim, vejo onde eu fui morar de favor nessa casa. Quando eu estava morando nesta casa, eu reconheci a besteira que eu tinha feito, voltei para o trabalho que eu tinha saído, que a profeta mandou eu sair, pedi perdão para o meu patrão, falei para ele que eu estava de volta, estava arrependido, ele falou, a oficina está aí te esperando até hoje, eu te procurei e não te encontrava. Aí eu entrei, quando eu voltei, eles abriram conta para a gente num banco, eu não vou nem falar o nome. Aí banco é tremendo, né, pastor Marco? Abrimos uma conta para receber, na outra semana me chega um talão de cheque especial. Eu falei, mas Deus está me abençoando, agora abriu a porta mesmo. Passou-se uma semana depois, nós falando na firma, o talão de cheque, como é que é, e chamaram o gerente do banco chegou e falou, desculpa, foi engano. Mas eu já tinha posto no coração que era a bênção de Deus. Mas se vocês quiserem ficar com o talão de cheque, a gente muda a conta para receber como conta corrente. Mas tem uma taxa e tal. Falei, não, pode mudar a minha que eu quero. Alguns não quiseram e eu quis. Foi através desse talão de cheque que eu acabei de pagar a gravação do meu primeiro CD. Ele custou R$700, não tem nenhum back. Não tem nada ao vivo, ele é um teclado puro. Mas foi através desse talão de cheque que eu ia pagando para o rapaz do estúdio. Dava o talão de cheque, aí trabalhava. Em vez de comer bife, comia salsicha. Em vez de comprar costela, comia ovo. E consegui pagar a gravação desse primeiro CD. Hoje gravar é fácil, irmão. Tem estúdio para tudo quanto é lado aí. Aquele tempo era difícil. Eu gravei a matriz. Mas para mim reproduzir esse CD para revender era a coisa mais difícil do mundo. Para você fazer, não existia gráfica rápida. Para você ir lá e fazer pouca capa. Você tinha que fazer de 1000 para cima. E eu com aquele salário apertado que mal dava para cuidar da família. E orando e pedindo para Deus. Deus levanta um anjo. Se põe de pé, pastor Marcos Rodovalho. Levanta esse homem, guia. Meu irmão, meu amigo. Levanta ele. Aí ele fala para mim, olha, era garageiro na época, hoje não é mais. Não quebrou não, ele está falando para mim, não quebrou não, ele não mexe mais com garagem de carro. Aí ele falou para mim, olha, eu tenho uma caminhonete, uma F4000, não é? Que está na outra garagem para vender. Se eu vender a caminhonete, eu reproduzo o CD para você. Aí eu fui orar, naquela época eu orava muito. Olha como que Deus trabalha. Se vender essa caminhonete, ele me contou o testemunho.
Se vendesse a caminhonete na garagem, ele tinha que pagar a comissão pro camarada, não foi? Ele precisou da caminhonete para uso próprio. Quando ele tirou a caminhonete da garagem, estava andando na rua, o camarada viu a placa, vende, foi atrás dele. Ele vendeu a caminhonete sem precisar de pagar a comissão na garagem. Me abençoou. Foi meu empresário. Vendi minha matriz para ele. Matriz do Chama por ele. Aí nós viajamos para muitos lugares. A minha vida com ele também é uma benção. Eu lembro fomos para Maringá, no Paraná, né? Viajando à noite. Fura 2 pneus. E a gente dorme na estrada. Eu, ele e o pastor Celso. 3 homens dentro de um carro dormindo à noite. Pneu furado. Vou com ele aqui para o interior de São Paulo. Onde era ali? Miguelópolis. A hora que nós estamos voltando, pastor Djalma, perto dos 50, bate no buraco e estoura os 2 pneus do lado do passageiro, da frente e o traseiro. A gente chega em Uberlândia guinchado. Fomos para Santa Helena do Goiás. Logo ali. Um motorista abençoado sumiu conosco para aquele Goiás, lá não sei nem para onde. Ele está aqui hoje? Meu amigo João Batista, pastor Paulo Vaneiro. Foi me levar em Monte Carmelo, eu estou mentindo? Sumiu aqui, não sei para onde ia. Aí andou até mandar parar, eu peguei e falei para ele, rapaz, Monte Carmelo não é longe assim. Aí paramos num posto lá na beirada do planeta. Perguntamos para o rapaz, onde fica Monte Carmelo? Ele falou, você está vindo de onde? Uberlândia. Ele falou, misericórdia, gente. Monte Carmelo está lá pertinho de Uberlândia. Mas meu amigo João Batista, é assim mesmo, já está meio caducando. Nesses 15 anos, irmão, são muitas histórias. Se for contar, não tem como. Muitas pessoas passaram na minha vida. Por quê? Porque a obra de Deus não é feita sozinho. Quando eu falei para você no começo desse testemunho, eu não cheguei aqui sozinho. Sempre teve alguém do meu lado, me ajudando, orando por mim, me dando a mão. Nem todos os pastores, nem todas as pessoas que estão aqui, eu conheço. Mas tem pessoas aqui que a minha vida, durante esses 15 anos, se fundiu com a deles, pastor Paulo Fanini. Coloca de pé aí, pastor Paulo Fanini. Com essa cabeça branca. Louvo na igreja dele há muitos anos. Pastor Paulo Fanini tem assim, algo tremendo comigo, que é? Ele é romântico, como eu. É ou não é, pastor Paulo Fanini? É, ué. Eu sou compositor, o homem romântico, ele não tem vergonha de falar para a esposa, eu te amo. Você acha que é fácil falar para a mulher, assim, para a esposa, depois de muitos anos casada, eu te amo? Tem uma patotinha que anda comigo, viaja comigo, que chora escondido, mas não tem coragem de falar para a esposa, eu te amo. Chora e sofre de ódio. Mas de amor não, eu prefiro sofrer de amor do que de ódio. Eu falo mesmo, e o pastor Paulo Fanini é um homem que ama. Porque quando eu estou na igreja dele, ele pergunta, você trouxe-me falta palavras? Pode sentar, pastor Paulo Fanini. Eu conheço a obreirada aqui, pastor Reginaldo, nem cá, pastor dessa igreja. Deus preparou esse dia aqui. Louvo aqui na igreja dele, desde quando ela era lá atrás, lá, ó. Todo ano, estou com ele aqui, ó. Se eu for contar histórias que tivemos junto, não vai dar tempo. Mas é um homem que Deus preparou esse dia aqui para ser feito aqui. Obrigado, pastor. Amém. João Batista ainda é mais antigo, porque é quando era a tenda aí do lado, né? Eu não cheguei a vir na tenda, já vim, era a igreja pequena. Eu não sei como que Deus usou o Batista para profetizar que ia ser aqui. Isso aconteceu. Deus usa, meu Deus. Deixa para lá, né? Um homem que erra caminho, obrigado. Um homem que erra caminho, Deus usou ele para profetizar para o pastor Reginaldo que a igreja ia ser aqui do lado, que ele ia comprar um terreno à prestação num outro lugar aí, ó. E Deus cumpriu. Quantas pessoas que estão aqui, ó, que fazem parte da minha vida, mas dessas pessoas todas, a mais importante para mim é a minha mãe. Ela não desistiu de mim. Isso que eu estou falando para você aqui, ó, é para você, mãe.
Não desista do teu filho. Se hoje o teu filho não te chama de mãe, se é sem educação contigo, te maltrata, persevere por ele. Um dia ele vai te chamar de mãe e vai reconhecer o teu esforço na vida dele. O tempo de Deus mudar o teu filho vai chegar. Se hoje ele te causa vergonha, um dia ele vai ser o orgulho seu. Hoje eu sou o orgulho da minha baixinha, minha pretinha. Se tem uma coisa que a minha mãe ama, é quando ela chega na igreja, no bairro onde eu moro, igreja pequena, ela gosta de ir à tarde. De repente ela vai na igreja que ela não foi ainda, aí alguém pega e fala: essa aí é a mãe do cantor Eduardo Alves. Aquilo para ela não tem coisa melhor, aí já incha, né? E as pessoas chegam: nossa, deixa eu te dar um abraço, eu ouvi um louvor dele, que benção, teu filho é uma benção. Agora minha mãe foi empregada doméstica, meu irmão. Desde que eu me conheço por gente e lembro da minha mãe foi empregada doméstica. Eu creio, meu irmão, na determinação. Eu creio na visão de você ver antes de tomar posse. Eu creio no ato de declarar, na declaração. Eu creio nesse tipo de fé. Mas o melhor tipo de fé que existe é o que a minha mãe usou. Creia somente. Estou falando isso para você que a minha mãe é uma mulher simples. Minha mãe não conhece de oratória, de retórica, de homilética. Se falar para ela hermenêutica, ela vai perguntar: isso é shampoo, é de comer? O que é isso? É uma mulher que o português dela é tremendo. Eu acho maravilhoso. O altar da igreja aqui para minha mãe é o artal. Aí eu fui no artal da igreja. O meu padrasto, graças a Deus, deu um fogão de inox para ela, porque ela queria um fogão de esnoque. Aquela baixinha demais. O Barack Obama é o Maraca Obama. E o Maraca Obama? Daí para frente, meu irmão, uma mulher simples, mas de muita fé. Uma mulher que creu simplesmente, e hoje ela vê Deus cumprindo na minha vida o que Ele prometeu para ela muitos anos atrás. Mãe, não desista do teu filho. A honra e a glória desse trabalho aqui hoje é para Deus, e a pessoa que está sendo homenageada é minha mãe. Você deve pensar assim: mas sua mãe não está aqui? Não, ela não está no culto, mas ela ainda está entre nós. Hoje você não está vendo ela aqui, mas você vai ver ela o dia que você ter esse DVD na mão. Hoje eu tenho orgulho de sentar, almoçar, jantar na casa dela e conversar com a minha mãe, porque eu sei que ela pagou um preço para mim. Ela não desistiu de mim. E se você não desistir do teu filho, da tua filha, do teu casamento, a pessoa que hoje te maltrata um dia vai te honrar. Irmãos, eu vou mudar o cronograma aqui para a gente até terminar. Hoje, desistir de um casamento está muito fácil, sim ou não? Estou entrando num assunto aqui que eu nem queria falar, irmãos. Ser fiel na geração que nós vivemos aqui é ser quadrado, é ser retrógrado, é ser idiota, é ser bobo. Ser fiel hoje é ser bobo. Mas Deus ama os filhos que são fiéis. Para o mundo hoje parece que ter uma esposa e ter um amante ou duas é normal, mas para Deus não é. Deus ama quem é fiel no casamento. Eu não sei o problema que você está passando no teu casamento. Não estou falando para você não separar ou separar. Quem sou eu para te julgar? Mas se você tem condição de lutar pelo seu cônjuge, lute, chore, batalhe, porque vale a pena. A pessoa que te maltrata hoje vai te dar valor amanhã, porque tem um Deus lutando ao teu favor. Não desista fácil.
Mostra para o diabo que você ainda crê num Deus que fez os céus e a terra. Seja bobo para todo mundo hoje, mas Deus vai te honrar lá na frente. Quantas mães abandonaram filhos por causa de droga? Eu vi uma pessoa no nosso meio aqui, eu tenho que falar dela para terminar. Irmã Joyce, se coloque de pé, varoa. Olha para ela ali, eu não vou nem pedir para ela vir aqui na frente, só coloca ela de pé. Eu vi o testemunho, ela me contou um pedaço do testemunho dela. Esposa de pastor, o pastor está do lado dela lá, o esposo, aquele grandão lá, maravilhoso. Não é filho dela não, gente, é marido. É pititinho, mas já está, acho que com 63 ou mais de idade. Tá ou não tá, pastor Djalma? Ela me contou o testemunho dela, estava comendo um churrasco na casa do pastor Djalma, porque nós gosta. Aí ela me contou o testemunho, tá aí uma jovem que estava no mundo da droga. E hoje é esposa de pastor, uma mulher sábia, porque a mãe dela não desistiu dela. Eu conheço a mãe dela. Mas o pai, eu falei para ela, seu pai fez isso por amor, porque ele não suportava mais ver. O pai dela falou para ela, vai embora de casa, eu não te quero mais aqui. Mas por que um pai faz isso? Não é de maldade, é porque ele olha o filho naquela condição, ele quer ajudar, mas ele não consegue. Mas a fé que a mãe dela tem no Deus que nós servimos, fez Deus transformar a vida dela. Eu posso falar a verdade, o que você passava até com o marido? Posso, Joyce? Porque ela contou para mim o testemunho dela, ela apanhava todo dia. Foi casada com um traficante, apanhava todo dia. E hoje está aí essa mulher abençoada, fiel a Deus, esposa de pastor e feliz, porque a mãe dela pagou o preço. Isso prova, mãe. Ela é prova de que se você orar e pagar o preço pelo teu filho, Deus vai libertar ele do mundo da droga e vai fazer dele um exemplo, fazer dela um exemplo. Obrigado, minha linda. Pode sentar, fica à vontade. Você é um exemplo vivo do que Deus faz por causa da oração de uma mãe. O irmão Marcos está ali, conversei com ele também, saiu do mundo da droga ali. Fica de pé, meu irmão, deixa o povo te ver. Está lá com o pastor Djalma. Deus usou o ministério do pastor Djalma para Deus libertar os dois aí, ó. Estava comentando comigo, chegou a ponto de droga, por causa de droga, vendeu tudo que tinha. Estava acabado. E hoje está aí, Jesus libertou ele. Uma salva de palmas para o nome do Senhor Jesus. Pode sentar, meu amado, muito obrigado. Se eu for contar a história de todos aqui, meu irmão, nós ficaríamos aqui um mês inteiro, porque cada um de vocês tem uma história. Agora o que eu tenho para falar para você é isso: não desista do teu filho, não desista da tua filha, não desista do teu marido e nem da tua esposa. Lute pelo teu casamento. Eu vou pedir você para ficar de pé. Eu não ia louvar esse louvor não, pastor Paulo. Eu vou louvar por causa do Senhor. Posso, pastor Reginaldo? Me falta palavras. Sabe de onde veio me falta palavras? Prepara aí para mim, deixa eu procurar ela, onde ela está. Eu não tinha nem posto aqui, rapaz. Olha para ver, eu não estava aqui, ó, mas Deus quer transformar casamentos aí, eu sei disso, então eu vou procurar ela aqui. Quantas pessoas estão sofrendo aí, ó, porque abandonou o cônjuge e hoje está arrependido. E fala, pô, eu podia ter esperado um pouco. Eu conversei com uma irmã esses tempos atrás, ela falou para mim, eu arrependo porque eu não esperei mais. E arrependo porque eu ouvi uma amiga minha, larguei meu esposo. E quando eu larguei ele, ela saiu do meu convívio e vive para lá. E hoje ela arrepende. Por quê? Podia ter esperado um pouquinho mais. Oh, meu Pai. Eu dedico esse louvor a todos os casais que estão dispostos a passar a noite escura, o dia mau, o mar bravio, orando junto. Porque o choro pode durar a noite inteira, mas o amanhecer vai chegar e esse casal vai ser feliz. Não desista do teu casamento. A minha mãe não desistiu do dela. Pode soltar. Lembra do seu ente, do seu cônjuge.
Se tiver que pedir perdão para Deus, peça. Se tiver que pedir para Ele, se tiver aí, peça. Peça. Deus vai te honrar na tua vida conjugal.